tá? Meus irmãos, é a penúltima semana que eu estou falando nessa série voltada aqui de mensagem. Então, em nome de Jesus, que você possa receber nessa noite essa palavra, eu creio que é de Deus para as nossas vidas, tá? É muito importante para o desenvolvimento da obra de Deus aqui no Caruru, através da nossa igreja aqui, né? E na próxima semana, não falte mesmo, para a gente finalizar falando sobre liderança, tá? Muito importante também. Mas nessa noite vamos meditar aqui no que Deus tem para nós. Diz assim a palavra de Deus, aí na sua Bíblia, aqui na minha versão, diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos sem a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém? Então, se assente, por gentileza, para a gente meditar. Essa igreja de Atos, meus irmãos, que é a primeira igreja, ela é uma inspiração para nós, não é verdade? Quando você vê tudo aquilo que acontecia, a disposição que eles tinham de viver ali ao pé dos apóstolos, de ensino, de buscar ter comunhão com os irmãos, e lá no finalzinho a gente olha que o Senhor, o próprio Deus, meus irmãos, a Bíblia muito provavelmente está em um S maiúsculo, o Senhor Deus, Ele acrescenta a cada dia os que iam sendo salvos. Isso aqui é o propósito, o objetivo de toda igreja. A gente já falou aqui algumas vezes, só vou repetir só para relembrar, mas nós sabemos que nós vivemos em tempos muito crente por aí, não é verdade? Muito evangélico, essa palavra sabe, que a gente tem várias crenças, né? Mas muito evangélico por aí. E por ter muito evangélico, tem muita igreja, não é verdade? E por ter muita igreja, tem muito propósito de igreja. Então tem igreja que surge, por exemplo, história próxima a nossa, a pessoa se decepciona com a coisa, às vezes alguém olhou meio atravessado para ela, ela não gosta, ela vai lá, abre uma igreja para ela. Ou então ele vê como uma boa oportunidade de negócio, um negócio lucrativo, então eu vou investir nisso, ele vai lá e abre uma igreja. Nós vivemos em tempos assim. Não dá para a gente ficar botando panos quentes sobre isso. É realidade. Mas, quando eu olho para a Bíblia, e se você olhar e analisar a sua Bíblia, você vê que a igreja é uma instituição criada por Deus. A nossa estrutura aqui é humana, a nossa estrutura de organização de liderança é humana, mas Deus utiliza esses meios humanos para manifestar a glória. E essa é a maravilha da igreja, meus irmãos. É que aqui é que Deus vai nos conformando à imagem de Cristo. Lembra lá de Efésios? É assim. É a gente lidando um com os outros, nas nossas diferenças, nas nossas dificuldades, é que o caráter de Jesus é moldado em nós. É dessa forma difícil, meus irmãos. É forjado mesmo. Não sei se você já viu o metal sendo forjado, mas é muito trabalhoso. E vai lá, esquenta, e tira de novo, e dá-lhe uma retada, até que fique num formato que deve ficar. Assim acontece na igreja. E Deus utiliza, meus irmãos, a igreja para esse propósito. E quando nós olhamos para a igreja, dentre várias marcas que eu falei aqui, essa é a 8ª marca de 9, por isso que eu falei falta só mais uma semana. Mas a 8ª marca de uma igreja saudável, e a igreja que eu quero aqui para o Caruru, para nós, meus irmãos, para nós, é uma igreja saudável, que cresce, que ela amadurece, que ela se desenvolve. E a 8ª marca aqui é uma igreja que entende e se interessa por discipulado e crescimento. Discipulado, meus irmãos, é a centralidade do que Jesus Cristo ensinou para os apóstolos. Já faz 2000 anos, mais ou menos, arredondando aqui para você, para a gente não fazer um cálculo muito difícil, mas há mais ou menos 2000 anos, Jesus deu essa ordem para os seus discípulos. E isso chegou até nós hoje, aqui em 2018. Chegou aqui no Caruru, meus queridos. Claro que esse aqui já tem há um bom tempo, algumas décadas, mas essa mensagem de ir fazer discípulos, ela ultrapassou os séculos e chegou até nós aqui hoje. E fazer discípulos, irmãos, é algo muito interessante que muitas vezes nós acabamos não entendendo o que essa palavra, o que esse conceito significa para a nossa vida. Meus irmãos, uma igreja saudável, ela cresce.
É por isso que na última reunião que nós fizemos, os irmãos vão lembrar, da diretoria, da liderança, eu fiquei preocupado porque a gente não tem um crescimento expressivo nesse quase um ano que nós estamos aqui. A gente viu mudanças, claro que vieram pessoas para cá, né? Tudo isso aconteceu, eu sei disso, mas o meu coração ele fica preocupado se nós estamos, meus irmãos, fazendo a vontade de Deus realmente, se nós não vemos crescimento. Porque crescimento é uma ordem, meus queridos, bíblica. Você sabia disso? Se você pegar a sua Bíblia, você vai lá em Gênesis, o que Deus fala para Adão e Eva? Dentre as coisas que ele fala, claro, né? Lá em Gênesis 1:28 ele diz: sede fecundos, ou seja, férteis, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa foi a ordem de Deus para Adão e Eva. E o tempo passa, e muita coisa acontece, vem o dilúvio, e para Noé se repete, meus irmãos, as mesmas palavras. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Olha só que interessante. E você vai olhar para os patriarcas, eu gosto do Antigo Testamento, acho que os irmãos já perceberam isso, mas quando a gente fala a história dos patriarcas, é muito interessante que quando Deus chama Abraão para constituir uma nação, criar uma nação, meus irmãos, pense, é como se Deus chamasse, por exemplo, vamos lá, deixa eu pegar eu de exemplo para não constranger ninguém. Deus disse: ó, Rodrigo, de ti eu vou fazer uma grande nação. Meu Deus, de um só. De um só, é. E Deus chama Abraão com essa promessa, que haveria uma descendência enorme. E sabe o que é interessante, meus irmãos? A mulher de Abraão, ela era fértil? Quem lembra aí? Estéril. E sabe que interessante, quando a gente olha para a Bíblia, quando você vê lá no Antigo Testamento as pessoas invocando a lembrança, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Abraão, a esposa era estéril. A esposa de Isaac era estéril. A esposa de Jacó, Raquel, era estéril. Olha só, meus irmãos, que Deus é esse com que nós lidamos? É muito mais. Você fica assim, animado, perplexo como eu fico, mas eu fico. Que extraordinário, um Deus que diz que vai fazer uma nação, que vai multiplicar, que vai fazer crescer, vai espalhar, vai ser como a areia, como as estrelas, e aí ele vai e escolhe um homem com uma mulher estéril. E hoje, meus queridos, a igreja tem esse mesmo chamado sobre ela: ide, frutificai, multiplica, enche de discípulo essa terra, o máximo que vocês conseguirem. Mas nossas forças humanas, meus irmãos, não há capacidade. Se você olhar para a Bíblia, você vai olhar a história dos patriarcas, você vai ver, eu anotei aqui os capítulos, Gênesis 25 mostra que Rebeca é estéril, Gênesis 30 explica que Raquel era estéril. Tem toda uma história ao redor, claro, os capítulos de Gênesis são bastante históricos, mas a gente vê que Deus escolhe, meus irmãos, estéreis para fazer povo. Daí quando eu olho para mim, eu penso assim: poxa, Deus nos colocou lá no Caruru com os nossos amigos, com os nossos irmãos, para orar, para buscar a Deus, para a instrução de Deus, para conversar, para nos ajudar mutuamente. Não é isso que é igreja? É isso que é igreja. Mas aí eu olho para mim e eu vejo as minhas capacidades, meus irmãos, e eu fico assustado. Não sei se você fica assim também na sua vida. Você olhando os desafios você pela frente, às vezes um desafio na saúde física, às vezes um desafio no trabalho, de estudo, de sonho, de projetos. Os desafios nossos são muito grandes e parece que nada vai dar certo. Não é verdade? Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus é aquele que manifesta o seu poder e a sua glória. Impossível. Aleluia. Porque o Deus que fez com que essas mulheres, meus irmãos, Sara, Rebeca, Raquel, dessem luz a filhos, é o mesmo Deus que, como nós lemos aqui em Atos 2, lá no finalzinho 47, Ele vai dando os filhos para nós aqui na igreja, aleluia. Ele vai salvando, Ele vai alcançando, Ele vai acrescentando a cada dia aqueles que vão sendo salvos, aleluia. Crescimento, meus irmãos, então é projeto de Deus. Por isso eu comecei falando aqui a respeito de tipo de igreja, porque tem igreja que quer crescer para aumentar o caixa, não é verdade? Tem que crescer para o cara ser famoso, o pastorzão lá de 10 mil pessoas, como tem hoje em dia um monte de igreja enorme. Mas, meus queridos, a nossa preocupação deve ser de estar alinhados à vontade de Deus, aleluia. E a vontade de Deus é que nós cresçamos sim, meus irmãos, que a gente possa frutificar, que nós possamos, meus irmãos, ir além daquilo que nós possamos ver, conseguimos ver com os nossos próprios olhos.
projeto de Deus é crescimento. O projeto de Deus para a sua vida é tudo. Entenda isso. O projeto de Deus para a sua vida é para você romper barreiras. O projeto de Deus para a sua vida é esse. Ele falou lá em Isaías, já olha só, os pensamentos são mais altos que vocês, os meus caminhos também. Vocês não conseguem alcançar. É assim que Deus trata conosco, meus irmãos. Porque eu só consigo projetar. Eu posso pensar, poxa, amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, fazer aquilo. Eu só posso sonhar. Mas Deus é aquele que pode realizar. Aleluia. Então, meus irmãos, quando nós estamos envolvidos nesse discipulado, nesse crescimento, nós estamos envolvidos no cumprimento de um chamado da vontade de Deus. E claro que Deus não está preocupado, claro, simplesmente em números, né? Se fosse assim, ele lá naquele sermão duríssimo, que o pessoal ia embora, ele não parou de falar, não. Ele foi falando até o final, de repente ficou sozinho com ele. O que ele disse? Fica aqui, pessoal, fica aqui. Ei, vocês não querem ir com eles também? Não querem me deixar sozinho aqui? Porque essa é a verdade. Aí Pedro chega, o Espírito Santo diz: para onde iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Vocês não estão entendendo, meus irmãos, o que a gente está lidando aqui? A gente não está lidando com coisa natural. A gente não está lidando com coisa assim comum. Lá no meu trabalho eu lido com coisa comum. Nos projetos, na faculdade, eu lido com coisa humana comum, meus queridos. Mas aqui, a gente está lidando com o sobrenatural de Deus. Aleluia. Meus irmãos, é assim, Deus opera na minha vida, opera na sua, Ele faz milagre. O que eu estou querendo dizer, aqui, meus irmãos, é que Ele projeta, Ele faz o crescimento ser real e verdadeiro em nós. Aleluia. Por quê? Por exemplo, se você olhar a sua Bíblia, nas cartas pastorais que nós chamamos, nas epístolas, que são essas cartas do Novo Testamento, que Paulo escreveu, que Pedro escreveu, que Tiago escreveu, etc. Você vai ver que há diversas instruções para um tipo de crescimento. Mas não é crescimento numérico que estava se preocupando. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 1:3, Paulo escrevendo para aqueles crentes, ele diz: olha só, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vocês. Por que, Paulo? Porque a igreja está crescendo? Não. Como é justo. Porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Aleluia. Sabe o que é o motivo de alegrar, meus irmãos, nosso coração? Eu saí lá do Monte Castelo e vim para cá, seja para vir no culto, seja para visitar, seja para ficar aqui no meio da rua entregando folhetinho, não importa. Tudo isso só nos motiva se o amor transborda dentro de nós para o outro. É assim, se a nossa fé cresce muitíssimo, não é muito, olha que a palavra é muitíssimo. É isso, meus queridos, nós devemos crescer em fé e em amor. Aí a gente tem que refletir. Nos últimos, não vamos falar nos últimos, vamos falar no último ano. Será que eu cresci em fé e amor? Olha para dentro de você aí. Claro que não vai adiantar você virar assim, não. Olhar dentro de você, no seu coração. Lá onde Deus esquadrinha, lembra do salmista? Que Ele esquadrinha, Ele sabe os pensamentos, Ele sabe os seus desejos mais profanos, Ele sabe. Então olha para dentro de você. No último ano, será que o meu amor tem crescido? Será que a minha tem crescido? Ou será que eu estou mais ansioso hoje do que um ano atrás? Ou será que eu estou com mais medo hoje do que um ano atrás? Isso é falta de fé, querido. Ou será que eu tenho brigado mais em casa hoje do que um ano atrás? Eu tenho brigado mais no trabalho hoje do que um ano atrás? Eu tenho brigado mais na igreja hoje do que um ano atrás? Isso é falta de amor, meu irmão. E todos nós, estou falando para nós entender, amém? Para nós, eu estou incluso aqui, imagina. Eu sou o principal ainda que preciso disso aqui. Nós precisamos crescer na fé e no amor. Aleluia. É assim, meus irmãos. Porque o crescimento vem de quem? De Deus. Amém? É isso. Você lembra lá de Paulo, 1 Coríntios capítulo 3? Que lá o pessoal todo dividido. Olha só, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Olha, eu sou de Jesus, que é o pior de todos, não é verdade? Que não quer nenhum homem, não presta contas a ninguém. Ele acha que é só ele Deus direto, né? É um ser sobrenatural. Mas lá na igreja tinha esse tipo de pessoas. O que Paulo fala? Olha só. Um plantou, outro regou. Mas quem que dá o crescimento? Deus. Aleluia. É assim, meus irmãos, que acontece. Deus é que dá o crescimento, amém? É Deus que salva, meu querido. Mas é cachaceiro, é mentiroso, é ladrão. Mas ela é, isso não importa. Deus é quem salva.
Aleluia! Por isso que é milagre, meus irmãos. Por isso que custou o preço tão alto que custou do próprio Jesus Cristo morrer numa cruz. Ah, mas esse homem merece morrer. Mas tudo bem, Jesus já morreu por ele. Essa mulher, o que ela fez, ela tem que ser apedrejada igual antigamente. Mas Jesus já morreu por ela. Então ela tem sim perdão da vida dela dos pecados. Tem. Deus é quem sabe. Porém, meus queridos, é muito interessante que quando Paulo fala isso, ele está dizendo que, olha só, Deus é que dá o crescimento, mas Paulo plantou e Apolo regou. O que está querendo dizer? Deus é que faz, meus irmãos, que ele que é Deus, aleluia, mas Ele usa homens e mulheres. Ele usa pessoas, meus irmãos. Deus não vai mandar anjo do céu não para evangelizar cru, não vai mandar. Deus não vai mandar anjo do céu para ir lá no seu vizinho falar de Jesus para ele, não vai mandar, porque Ele já mandou seu próprio Filho para dar a vida por eles todos, meus queridos. E aí cabe o que é nós? Levar a palavra de salvação. É isso. Deus é que salva, Deus que salva, mas Deus opera por meio da obediência. Aleluia. Agora você entende por que crente, meus irmãos, ele tem que crescer? Por que crente tem que progredir? Porque ele é aquele que Deus vai usar. É Ele que Deus vai usar para manifestar o seu poder, o seu amor, a sua graça. É você que Deus quer usar para fazer obras maravilhosas. Aleluia. Que coisa maravilhosa, a pessoa numa casa, a família está quebrando pau lá, todo mundo chutando cachorro e quebrando parede, é uma coisa de louco. Você chega lá e o Espírito Santo de Deus te leva e aquela casa é transformada. Aleluia. A paz de Deus começa a reinar naquele lugar. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Aquela pessoa que está lá trancafiada, depressiva, não quer mais viver, já tentou se matar várias vezes, de repente você chega com uma palavra de salvação para a vida dela, Deus faz a obra, aleluia, ela sai do meio das trevas e vem para a luz. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Não tem dinheiro que valha isso, não tem graduação, pós-graduação, não tem riqueza, não tem status, não tem nada que valha mais essa alegria de ver o milagre de Deus acontecer na vida de alguém. Aleluia. Muitas das vezes nós sonhamos com as nossas casas, com os nossos carros, com os nossos trabalhos, com o nosso salário, sonhamos com essas coisas, mas aquilo que fica, aquilo que é eterno, aquilo que não passa, aquilo que não vai perecer, é aquilo que nós devemos nos dedicar mais, meus irmãos. Hoje eu fui no culto fúnebre e depois no sepultamento do nosso irmão Edson Assunção. Muitos anos conheci, desde que eu vim para Tubarão, não vim. Ajudou muito a gente passou muita dificuldade, Deus usou muito aquele casal. E lá estava ele, dentro daquele caixão. 74 anos. 74. Eu estou com quase 30, então falta mais 44 só. Eu pensei isso, tá louco, Rodrigo? Eu sei louco. Eu pensei só, já estou quase completando a metade, vai faltar só mais metade. E aí tudo aquilo que eu construí para ficar aqui, vai dar de quê? Meus irmãos, no caixão não tinha nada. Tinha um terreno bonitinho, umas florzinhas. Mas a casa da praia dele não estava. O carro dele não estava lá. Todo o status de ser aposentado em grande empresa não adiantou nada, estava morto, sepultado ao lado de pessoas tão simples quanto você possa imaginar. Por isso nós devemos trabalhar por aquilo que é eterno. Aquilo que gera alegria e prazer agora e vai com você por toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Não estou dizendo que você não deve aproveitar. Entenda isso, meu irmão. Eu sou jovem, imagina. Eu quero aproveitar a vida e vou aproveitar até onde Deus deixar. E eu aconselho você também. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tem mais coisas, tenha certeza, serão acrescentadas. Aleluia. E é o que eles faziam, meus irmãos, lá em Atos 2, que nós acabamos de ler no comecinho. Eles perseveravam no ensino e na comunhão, meus irmãos, e no partido e nas orações. Olha só que extraordinário. E aí depois lá no versículo 47 é que Deus vai acrescentar. Mas antes de Deus acrescentar, irmãos, eles viviam dessa forma. Quer ver essa igreja aqui, meus irmãos, alegre, expansiva, saudável, crescendo? Quer ver Deus alcançando pessoas que a gente menos imagina? Quer ver Deus nos confrontando, tendo que aceitar pessoas que às vezes você olha assim para ela, isso aí, não, aleluia, isso é coisa maravilhosa demais. Quer ver Deus alcançando famílias neste lugar, vidas?
persevera na doutrina. Não sei se a sua tradução é assim, essa aqui, Almeida século 21, eles trazem uma palavra mais próxima, mas eu gosto da Almeida Revista Corrigida. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia! Na palavra. Perseveravam na palavra, na comunhão. Meu Deus, meus irmãos, nós somos uma família. É para ser. Aqui não é para ter irmão assim que não olha para outro irmão, que fica meio chateado. O irmão olhou atravessado para mim, ele deu uma água, não estava muito geladinha. Não, meu querido. Aqui é uma família, e não é só a família lá da sua casa, lá, que você acha como você bem entende, né? Que xinga um, xinga outro. Não. É a família de Deus. Aleluia. É a família de Deus que você está fazendo parte. E essa família é diferente, meu. Por isso nós devemos estar o quê? Em comunhão. No partir do pão e nas orações. Aqui está falando o quê? Bem simples aqui, no oração, está falando da vida diária e da vida extraordinária. É você, se você vier a passar por um momento de dificuldade, você poder contar com a gente. No ordinário e no extraordinário. Se precisar de pão, nós vamos ter pão para dar. Aleluia. Precisa de oração? Aqui também tem milagre de Deus. Essa é a igreja, meus irmãos, que nós precisamos buscar nesse lugar. E o que acontecia com eles? Em cada um tinha temor. Aleluia. Eles se reuniam, meus irmãos, tinham sentido, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Opa, hoje vou lá no culto. Eu não vou lá na casa do fulano. Porque na casa você está em casa, é uma coisa. Não, estou indo lá no culto. Vou lá para orar, para meditar, para falar com Deus, para ter com os meus irmãos, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a pregação da palavra. Tinham temor. Eles entendiam aquilo que eles estavam envolvidos. E temor, o que acontecia, Rodrigo? Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados. Eu creio, meus irmãos, que Deus faz milagres. Eu já vi Deus fazer. Eu já vi, meus irmãos, você pasma, você fica perplexo aí. Não acredite se quiser, mas eu já vi Deus fazer correndo. Que coisa extraordinária. É só Deus que pode fazer, meus irmãos. Que eu sou? Coitado do miserável. Aleluia. Mas é porque é Deus que faz. Porque Ele é o cabeça da igreja. Você lembra disso? Cristo é o cabeça. Nós somos membros desse corpo, meus irmãos. Então, o discipulado e o crescimento são a parte central da igreja. Nós falamos aqui sobre muita coisa, sobre teologia bíblica, falamos de evangelismo, falamos de membresia, falamos de disciplina, falamos de um monte de coisa aqui. Chegamos hoje, quase no final dessa série aqui, nós devemos entender que a igreja é um organismo vivo, meus irmãos. Nós estamos aqui e Deus está nos aperfeiçoando, Deus está olhando na gente. É para você daqui a um ano, você olhar para trás e pensar, glória a Deus, Deus está trabalhando na minha vida, glória a Deus, Deus está me ajustando, aleluia, é isso, querido. Agora, se você não quiser crescer, tem vários aí fora que também não querem. O que é crescer, né, irmão Toninho? Crescer dói. Crescer dói, querido. Crescer é complicado. Crescer é algo que tira você do seu lugar de conforto, não é verdade? Que a vontade nossa... Eu poderia muito bem, meus irmãos, ficar lá, em casa, tranquilo, belo, formoso. Tem muito trabalho na faculdade para fazer... Tem um servicinho extra de design que às vezes eu pego para fazer. Tem lá, podia me entreter muito bem. Mas eu fico pensando, mas e os meus irmãos? Aleluia. Aquele que Deus colocou ao redor para trabalhar em mim e me tornar alguém melhor. Se eu não estiver com eles, eu vou continuar esse mesmo rapaz para sempre. Não quero ser. Olha, é assim que nós devemos pensar, meus queridos. É assim que eu tento me esforçar a pensar. É todo dia? Nem sempre. Nós somos humanos, falhos, pecamos, caímos, desanimamos, mas nós não retrocedemos. Amém? Você não olha para trás, não olha. Por isso que a Bíblia diz que Deus não está com aqueles que retrocedem. Você pode até parar da caminhada, não tem problema. Toma um fôlego e segue diante. Tem muita coisa para você. É assim, querido. A vida nossa é difícil. A vida nossa é difícil, meu irmão. É complicado, é crise, é problema, é criminalidade, é tudo isso aí que a gente vê e cada vez vai ver mais. Que os dias são maus, como a irmã Ana falou, são dias tenebrosos. Mas Deus nos deu, meus irmãos, aleluia, essa gloriosa oportunidade de estarmos juntos buscando a sua face. Aleluia. Sim, é porque é de Deus que vem a esperança, é de Deus que vem a paz, em Deus que você
pode sonhar. Fora dele você não pode, não adianta. Já vou até adiantar para você. Pode fazer teus planos, pode fazer teus projetos, mas se você estiver sonhando fora de Deus, não tem base, querido. Não vai adiante. Não vai adiante. É como aquela oração que nós fazemos, aquela oração egoísta. Você sente a sua dor, você fica batendo em cima daquilo. Aí quando você olha lá na Bíblia, você vai ver, vocês pedem e não recebem, e ele explica por que a gente não recebe. Vocês não recebem porque pedem mal. Pedem e pedem simplesmente para os seus próprios desejos. Comunhão, meus irmãos, é romper a barreira do egoísmo e poder olhar para o irmão e preocupar com que ele está. Aleluia. Extraordinário, meu irmão. É aí onde Deus realiza os milagres, porque aí você tem que ter fé para parar de olhar para o seu problema, porque se você pode fazer alguma coisa, faz. Posso fazer? Vai lá, faz já. Não posso fazer nada. Deixa nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele tem sempre um escape. Aleluia. Ele é aquele Deus que abre portas. Glória a Deus. Ele abre tudo, meus irmãos. Quebra as barreiras para que nós possamos encontrar lugar de paz. Aleluia. E é assim que a igreja deve viver, meus queridos. Bom, mas vamos lá. Nós devemos viver dessa forma, sim, animando uns aos outros e crescendo juntos. Mas, meus queridos, é muito interessante que em Mateus 28, 19 e 20, aqui, quem conhece, mas a Bíblia lembra que isso aqui é a grande comissão. Todo mundo fala, todos os teólogos dizem. O que é a grande comissão? É a grande convocação, a grande missão. O que diz Jesus mesmo de Mateus 28, 19 e 20? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é discipulado. A gente está falando de crescimento, mas isso é discipulado, irmão. É eu que fui alcançado pela graça de Deus. Eu que fui alcançado pela misericórdia de Deus. É agora eu começar a olhar para isso que Jesus falou. Jesus disse, ide o quê? Ide e ajunte muito dinheiro. Ide e vai lá, tenta ser o mais conhecido no mundo. Fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulo, meus irmãos, é levar as pessoas, os pecadores, aqueles que não creem, aqueles que ainda não aceitaram esse compromisso de viver com Deus, a um relacionamento com Deus. Isso é religião, é do grego religare. É isso, meus irmãos, é pegar aquele que não está nem aí para Deus, e aí você, pela palavra de Deus, ele aceita, o coração dele entende, e ele religa com Deus, aleluia. Ele volta a crer, ele volta a entender, olha, existe um Deus, é verdade, que a vida é um sopro, como o sábio diz, a vida é muito passageira, e a glória do homem é como a erva, secou a erva, seca a flor, pronto, acabou. Levar os pecadores a um relacionamento com Deus. Batizar, meus irmãos. Batizar é o que a gente faz com frequência. É levar a um correto relacionamento com a igreja de Deus. Por isso a gente tem membresia na igreja, lembra que a gente falou? É isso, é aqueles que são comprometidos. Aqueles que publicamente falaram, olha só, eu morri para o mundo e agora eu vou nascer uma nova vida. Aleluia. Talvez você se batizou, mas ainda está vivendo aquela mesma vida lá de trás. Mas não tem problema, hoje ainda é noite oportuna para você viver uma nova vida com Deus. E através disso, levar outros também. Essa é a nossa missão, meus irmãos. E depois, no final, ensinar a obedecer, observar todas as coisas que eu tenho mandado. Isso é discipulado, meus irmãos. A gente vai lá, alcança o pecador, ele vem, começa a fazer parte da igreja com a gente, e agora nós vamos levar ele a um relacionamento correto com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é a que gera vida. Como que eu vou saber que eu tenho esperança se não for pela palavra de Deus? Como que eu vou saber que eu não preciso me abalar com a circunstância, com o momento, se não for pela palavra de Deus? Como que eu vou acreditar que Deus realmente tem uma história sendo escrita que vai concluir, se não for pela palavra de Deus? Meus irmãos, evangelização que não termina em discipulado, não existe. Evangelizar isso, não adianta ir lá e falar, aceita Jesus, opa, beleza, nunca mais vi na vida.
Não, meus irmãos. É discipular, é trazer para perto, é ganhar a pessoa e cuidar bem dela. Aleluia. Vocês já ouviram pessoas falando: olha meu pai na fé, olha meu filho na fé. Hoje em dia está meio raro, mas antigamente eu ouvia com tanta frequência. Vinha lá aquele monte de cabelo branco, meu pai na fé, era até mais novo que ele. Mas tinha esse tipo de relacionamento, que você ia lá, Deus te usava, e aquela pessoa se sentia uma comunhão com você, você ia discipulando ela. Nós devemos voltar a isso, meus irmãos. Cada um de nós é responsável. Se vocês ficarem esperando por obreiro, que vai passar, eu vou sair daqui, vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro. Nós juntos devemos nos envolver nessa obra. Não estou querendo dizer que o obreiro não deve fazer, na verdade, tem que se esforçar também. Mas todos nós juntos, meus irmãos, nessa obra, porque Deus, Jesus mesmo nos fez essa promessa. Ele está com a gente. Aleluia. Eu vou estar com vocês, pode fazer. Ah, mas lá é perigoso. Não, não pode ir lá. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Bom, só um último ponto aqui para finalizar, para fazer você refletir mais um pouquinho. Isso é discipulado e crescimento. Mas o que acontece se a gente não crescer? Você já parou para pensar? O que acontece se eu ficar na mesma para sempre? Interessante. Interessante, Nathanael, sabe por quê? Porque às vezes a gente nasce meio que na igreja, passa anos, daqui a pouco as coisas parecem que não fazem mais sentido e tal, e aí é mais um espaço vazio que fica. Mas por quê? É porque não teve crescimento. Se a gente crescer, meus irmãos, a Bíblia é muito clara. É muito clara nisso. Eu só quero citar alguns versículos, alguns trechos, para ficar gravado para a gente. Nós somos obrigados a crescer espiritualmente. Entenda aí um dia. Não importa o nível que você está hoje, você deve crescer em Cristo Jesus. Porque a árvore que é tato, ela é boa, ela é frutífera. Aleluia. Essa videira, essa oliveira verdadeira, oh glória. Você está ligado nele, se você está ligado nele, é uma árvore boa, você vai dar fruto. Então se ligue nele nessa noite. Porque quando Paulo escreve lá aos crentes em Corinto, no capítulo 3, ele fala: olha só, meus irmãos, eu queria falar com vocês como espirituais, mas não deu. Por que, Paulo? Eu tenho que falar com vocês como criancinhas em Cristo ainda, como carnais. E aqui é muito interessante, meus irmãos, que nós achamos muitas vezes que dá para ser crente, dá para ser carnal. A gente olha aqui, a gente não conhece o original, né, etc. Parece que é uma coisa, dá para ser crente, dá para ser carnal e vai para o céu, amém. Não, meu irmão. O que Paulo está usando, não precisa prestar atenção na palavra que eu vou dizer, mas é um oxímoro. É uma palavra que você usa que ela não faz sentido. É uma palavra fora do contexto. É igual falar fogo molhado. Tem fogo molhado? Uma chuva seca está vindo aí. Como assim chuva seca? O que Paulo está dizendo aqui? Eu ia falar para crente, mas eu não consegui. Eu estou falando para carnal. Estou falando para não convertido. Estou falando para quem carece de se converter, precisa se arrepender. E é muito interessante que isso aqui, meus irmãos, se repete na Bíblia. Então a gente pode ler simplesmente aqui: olha, ó, Cristo está neles, mas eles ainda são meio carnal. Não, meus irmãos. Quando nós vemos na Bíblia essa questão, você vai lembrar lá de Apocalipse capítulo 3, quando Deus fala à igreja de Laodiceia, o que ele fala lá para eles? Olha só, vocês não são que nem frio. São morno. É crente carnal, é morno. Não é nem crente, não é nem desviado. Não é nem ímpio e nem crente. Não, é uma coisa meio estranha. O que Deus vai fazer com eles? Vomitar-te. Meu Deus. Não dá para ser crente carnal, meus irmãos. Não dá para ficar na mesma posição. Nós devemos crescer em Cristo dia após dia. Aleluia. Você tem que dar fruto. Lembra das parábolas que Jesus contou? Tem que dar fruto, meu querido. Tem que frutificar, tem que crescer, tem que espalhar. É dentro da sua casa, no trabalho, é onde você passar. Você tem que deixar um sinal do reino de Deus naquele lugar. Tem que ser luz no meio das trevas. Nós não vamos receber essa promessa de Deus. O Espírito Santo vai acrescentar cada dia, se nós não vivemos em espírito e em verdade.
Não é o que o Pai procura desde a época que Jesus estava falando com a samaritana. Passou 2000 anos e ele ainda procura. Queridos, em verdade, não só da boca para fora, não só dentro da igreja, meus queridos. É lá fora mais difícil. Aqui é muito fácil ser crente. Eu boto a gravatinha aqui. Ah, que beleza, que coisa linda. Eu quero ver ser crente lá em casa. Não é verdade? Quero ver ser crente lá no trabalho. Quero ver ser crente na rua, no trânsito, né? O cara vai lá e dá uma ofrenda. Você diz, abençoado. Aí que a coisa pega, querido. E o que Deus quer de nós é isso. Não é fechado aqui em 4 paredes, meus irmãos. É sendo preparados aqui dentro para viver o extraordinário de Deus lá fora. Amém? Nós precisamos crescer em nome de Cristo. Vamos orar? Por gentileza, vamos ficar de pé. Já vamos orar aqui pelo William. Ele está na UTI internado. Os médicos que ele tem. Mas Deus sabe. Aleluia. E o Deus que operou milagres na igreja que nós lemos em Atos capítulo 2. Lá em 30 e poucos depois de Cristo. É o mesmo Deus que opera milagres e maravilhas hoje. Você quer uma oração? Quer dar um passo aqui? Nós vamos orar por você. Porque nós cremos isso aqui. Deus tem nos dado maturidade. Deus está trabalhando em nós. E eu creio que toda essa circunstância difícil, as doenças que vêm, às vezes o desemprego, a crise que vem, isso, querido, está projetando em nós um peso de glória extraordinário que nós não vemos ainda. Deus faz, meus irmãos. Deus faz. Eu sei porque Ele fez na minha vida e continua fazendo. Se Deus nos der a oportunidade de a gente ficar mais tempo aqui nos conhecendo, eu vou contando um pouquinho da minha vida. Eu sou novo, mas já vivi bastante coisa. Deus pode pegar nada e fazer algo. Aleluia. Pegar alguém sem esperança e transformar em alguém cheio de esperança. Pegar alguém sem valor e transformar em alguém que é lembrado. Aleluia. E não por homens, meus queridos, não, mas é pela glória de Deus, essa graça, por esse amor que transborda aqui nesse lugar nessa noite. Quero convidar você a orar com fé, para que Deus nos faça amadurecer, queridos. Amadurecer, crescer em Deus, para que as nossas reuniões